Olá, investidor! Estamos aqui hoje para falar sobre o Necton FIA, o fundo que tem como objetivo democratizar o acesso ao mercado de ações. Tati, pode contar para nós como foi o mês de abril? Oi, Sabrina! Olá, investidor! O mês foi positivo para o mercado acionário e ainda mais para o Necton FIA, onde as estratégias que adotamos estão se mostrando bastante assertivas. A rentabilidade no fundo foi 2 vezes do Ibovespa no mês, onde o índice subiu 1,9% e o fundo 4,2%. Perfeito, Tati. Você pode falar um pouco sobre quais foram os motivos, para essa diferença entre o resultado do fundo e da bolsa em abril? Sim, claro. Olha, seguimos satisfeitas, com a simetria que nós identificamos nos papéis do Pão de Açúcar. Como comentamos aqui no mês passado, essa posição segue nos dando um ótimo retorno. A companhia deve apresentar números sólidos e ela também anunciou uma distribuição de dividendos com retorno de cerca de 5%, tá? Nós nos sentimos bastante confortáveis em seguir com a nossa posição na companhia. Em abril, as ações subiram 23% e em 2 meses nós estamos já com ganho de 79%. Também tivemos uma valorização relevante ali nas ações da CSN Mineração e da Tupy, empresas que estão acompanhando seus pares globais. Você pode comentar um pouco sobre elas, Tati? Sim, exatamente isso, Sabrina. Tendo em vista que a economia global está em pleno vapor, encontramos nessas empresas uma forma interessante de aproveitar esse cenário. Através da CSN Mineração, nós conseguimos surfar no crescimento da demanda chinesa em uma companhia que vem entregando números muito sólidos. A Tupy possui cerca de 80% do faturamento atrelado ao mercado norte-americano, então ficando ainda mais atrativa com o câmbio no atual patamar. E como pano de fundo, nós temos ali a economia dos Estados Unidos registrando um crescimento em ritmo bastante forte, com o PIB projetado para 2021 crescendo acima de 6%. Por hora, se mantém controlada. Sendo assim, acreditamos que um aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos deve ocorrer só a partir de meados de 2022. E na Europa, nós tivemos o afrouxamento das medidas restritivas em alguns países, corroborando ali para a retomada da atividade econômica. O PMI industrial, por exemplo, atingiu o maior patamar desde o início da série histórica, ali em 1997. Na China não está diferente, viu? Apesar das preocupações em relação ao aumento da regulamentação das empresas de tecnologia e algumas medidas restritivas ao crédito, a China continua demonstrando um forte ritmo de crescimento acelerado, o que tem sustentado o preço das commodities, o que beneficia diretamente os emergentes, como o Brasil, que vende bastante commodities. Por isso, nós seguimos com a estratégia ali, onde a maior alocação de recursos segue em papéis que se beneficiam nesse contexto global de alta demanda por minério e aço, por exemplo, Então, continuamos confiantes com a própria CSN Mineração, com Vale, Gerdau, Marfrig, por exemplo. O nosso desempenho no mês anterior só não foi melhor porque os papéis da B3 e das lojas americanas apresentaram um resultado aquém esperado, Os dois caíram bem esse mês. Mas mesmo assim, nós mantemos a posição porque nós acreditamos ainda no fundamento dessas duas empresas. Na B3, nós enxergamos uma oportunidade única, tendo em vista um número crescente de novos entrantes no mercado de renda variável, sendo que a empresa, nesse momento, é a única porta de entrada para a Bolsa Brasileira, Já nas lojas americanas, nós tivemos uma reação negativa ao processo de reestruturação societária junto à B2W, A relação de troca não foi benéfica para os acionistas de lojas americanas, mas os múltiplos que já estavam bem descontados ficaram ainda mais atrativos nesse nível de preço. Outra alteração, Tati, foi o aumento da posição em Bradesco, porque temos expectativas positivas para o resultado do setor, com redução da inadimplência e aumento na concessão de crédito, por exemplo. Além do robusto programa de recompra de ações anunciados na última semana, acreditamos que o banco é, dentre os privados ali, o mais descontado do setor. Outro ponto é o aumento da taxa de juros, que deve ser anunciado pelo Banco Central agora no mês de maio. Sabrina, e essa elevação é importante para manter a nossa inflação sob controle e reduzir a pressão na curva de juros, de longo prazo, e deve também trazer reflexos positivos para o câmbio. Com a aprovação do orçamento, ainda que os gastos com a pandemia tenham ficado de fora, deixando um alerta ainda sobre a questão fiscal,
abrimos o caminho para a discussão de alguns outros pontos importantes, dentre eles a reforma tributária, que deve ser um drive importante no que tange a política nacional. Ficamos atentas também ali ao desenrolar da CPI da Covid e seus impactos sobre a governabilidade do presidente. No que tange à vacinação no país, temos que cerca de 15% da população vacinada com ao menos a primeira dose. Em um discurso recente, o ministro da Saúde afirmou que até dezembro desse ano, todos os brasileiros devem estar imunizados com uma dose. Ainda neste primeiro semestre, devemos ter a vacinação completa do grupo de risco, o que pode trazer algum fôlego para a retomada da economia do país. Isso mesmo, Sabrina. Seguimos confiantes com a retomada da economia a partir do segundo semestre. Inclusive, agora em maio, vamos ter uma série de resultados sendo divulgados no primeiro trimestre, né? Que podem surpreender positivamente, como tem ocorrido nessas últimas divulgações recentes. A ideia, Tati, é sempre encontrar ali companhias que tenham essa simetria positiva, né? Ou seja, que tenham um potencial de valorização elevado, enquanto reduzimos o risco ali por meio da diversificação setorial. Em resumo, esses são os destaques do Necton FIA neste mês. Em junho estamos de volta para falar do resultado dessa estratégia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!